Saudações, pessoal! Estamos chegando ao fim de mais um ano e acredito que é válido fazermos uma reflexão sobre este 2022. O que aprendemos com ele? Quais os aspectos positivos, negativos? O que temos a melhorar ainda? Porque é fato que todo ano é um degrau da nossa vida. Um ano não é como o outro. Cada ano tem as suas particularidades, as suas vivências, as suas experiências, aquilo que precisa ser vivenciado por nós. E quando chegamos ao fim de um ano, sempre é positivo olharmos para este ano que está terminando e tentarmos tirar algumas conclusões, onde acertamos, onde podemos melhorar, no que perdemos o foco, onde conseguimos manter o nosso foco ao longo do ano. Então, é fato que vivemos numa era de excesso de informações, onde muitas coisas externas desviam o foco das pessoas. E ao longo do ano as pessoas se perdem muito fácil. Quantas pessoas na virada do ano, no começo do ano, têm propósitos, objetivos, metas, mas conforme o ano vai passando, a maior parte das pessoas perde o foco e o objetivo. Por quê? Por causa da correria diária, por causa do estresse, da irritação, por causa desta competição exacerbada dos dias atuais. Quantas pessoas apenas competem, mas não vivem suas próprias vidas? Ou quantas pessoas apenas se ocupam com a vida alheia nas redes sociais? E assim o ano passa, o ano termina, e essas pessoas não conseguem agregar nada, acrescentar coisa alguma em suas vidas. E quando se chega ao fim de um ano, que é desperdiçado desta forma, com esta competição maluca, com as redes sociais, com as fofocas, com as tretas, quando se chega ao fim de um ano destes, o ser humano sente um vazio, tem a sensação de não ter realizado nada, de não ter feito coisa alguma ao longo de sua vida. E muitas pessoas realmente vivem assim, não fazem nada, não vivem realmente, apenas existem, apenas sobrevivem nesta luta pela sobrevivência, como tanto se diz. E a vida precisa ser mais do que isso. Por pior que um ano seja, por mais que um ano esteja saturado com preocupações, com desafios, com dificuldades, resta ainda no meio disso tudo possibilidades de aprendizado, de crescimento, de desenvolvimento espiritual. Então todo ano tem algo de positivo. Todo ano tem algo a ensinar para o ser humano. E somente não aprende quem não quer aprender. Eu também sempre desanimo ao longo do ano, em alguns momentos, em alguns instantes, mas daí recobro novamente o ânimo e sigo adiante, por mais difícil que seja, porque estamos hoje numa época, estamos num momento de desagregação social, onde as pessoas estão tão estressadas, tão saturadas, e isso acaba tirando o nosso foco, o nosso objetivo. Isso atrapalha em demasia. Só que isso não pode ser grande ao ponto, ou significativo, ou relevante ao ponto de fazer com que percamos completamente o ânimo, a vontade de viver, de seguir adiante, de cumprir o nosso destino. Então, precisamos ter, acima de tudo, sempre um bom ânimo, por mais difícil que isso seja muitas vezes. Não pensem vocês que em todos os dias da minha vida estou alegre, sorridente. Não, nada é 100% nessa vida. Muitas pessoas gostariam ou desejariam que as coisas fossem 100% em suas vidas. E por causa desta mania de querer tudo 100%, em sua vida, que muitas pessoas desanimam muito fácil e pior, desistem muito fácil. E assim o ano passa, assim o ano termina,
assim começa um novo ano, muitas pessoas até recobram um pouco do ânimo, da boa vontade, mas assim que as primeiras semanas do próximo ano passam, caem no mesmo marasmo, na mesma mesmice. Até meio contraditório, na mesma mesmice. Mas usemos este termo aí para tentar entender um pouco o que a vida da humanidade virou. Realmente uma mesma mesmice. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Não estou aqui criticando no sentido de desmerecer as pessoas, de desvalorizá-las. Estou aqui levantando fatos, fazendo constatações, porque a humanidade, querendo ou não, ela caiu num círculo vicioso de uma vida repetitiva. E onde se cai na repetição é porque não se segue adiante. E quando falo seguir adiante, também não me refiro a essa correria maluca da vida, porque essa correria é apenas sempre a mesma mesmice. As situações viciadas com a sua vaidade, a sua arrogância, a sua prepotência, e tudo isso faz com que as pessoas desanimem justamente por causa da mesmice, porque o ano vai se tornando uma mesmice com o passar das semanas e dos meses. E daí a maior parte das pessoas acaba se recolhendo em si. Não em si no espírito, mas em si no cabeção, ficando apenas no cabeção. Naquela gaiola onde o ratinho fica na roda, girando e girando, sem sair do lugar. Isso é o mundo mental. É o ratinho na rodinha, na gaiola do laboratório, girando lá, andando, sem sair do lugar. E isso é a mesmice, e isso torna a vida enfadonha. Isso faz com que as pessoas terminem ano após ano com a sensação de vazio, de não terem agregado nada, de não terem acrescentado nada em suas vidas. Talvez alguns digam que este papo aqui é pessimista, que ele é desanimador, que não acrescenta nada em termos de autoestima na vida de alguém, mas eu acredito que não, porque os problemas primeiramente precisam ser reconhecidos. O problema é que essa humanidade não quer reconhecer seus problemas. E quando não se reconhece os problemas, não se pode resolvê-los. O primeiro passo para solucionar um problema é reconhecer a sua existência. É reconhecer onde se está errado, onde se está na zona de conforto, onde se está perdido e engessado nas comodidades. E a partir deste reconhecimento dos erros, das fraquezas, buscar melhorar-se a si mesmo. E para buscar melhorar-se a si mesmo no ano seguinte, é interessante fazer uma análise deste ano que está terminando, deste ano de 2022. Não falo aqui de uma análise apenas mental, tentando analisar pontos positivos e negativos com o cabeção segundo os conceitos dos dias atuais. Quando falo de fazer uma análise sobre o ano, é no sentido introspectivo, de jogar a coisa na intuição, de sentir lá dentro de si, nas profundezas do seu ser, para ver o que ficou guardado lá, o que ficou registrado, o que de fato marcou o indivíduo e fez alguma diferença em sua vida e agregou algum sentimento, algum aprendizado, alguma experiência positiva. É assim que as pessoas precisam pensar sobre a sua vida, de forma reflexiva, profunda e, acima de tudo, introspectiva, na intuição. Esta é a forma mais serena de pensar, sem querer controlar o pensamento, sem querer estabelecer de antemão como as coisas devem ser, mas deixar o espírito colocar para fora suas ânsias, suas necessidades. Isso é que falta para esta humanidade abarrotada de conceitos, de informações, de estresse, de revolta, de agonia, de ansiedade.
Porque a humanidade vive hoje num momento bastante difícil, não apenas aqui no Brasil, por causa das questões políticas, econômicas, mas no mundo todo está assim, em todos os países. Quando você olha para os outros países, de fora para dentro, você imagina que nos outros países seja melhor? Sim, um ou outro país certamente ainda tem uma condição de vida melhor para a sua sociedade, mas de modo geral, a humanidade vive hoje uma decadência terrível. As pessoas perderam o rumo, não tem um foco espiritual. O foco da vida das pessoas é o quê? A economia, o sustento, a competição, o sucesso na perspectiva dos dias atuais. E isso satura, isso torna o ser humano carregado, pesado, não acrescenta nada em sua vida. Então, quando se termina um ano, e se quer fazer uma reflexão sobre o ano, não se deve partir destes conceitos engessados dos dias atuais, apenas na perspectiva do sucesso, do lucro, da aparência, da projeção. Pensemos neste ano que está terminando na perspectiva do espírito. Para o espírito, o que conta não são as conquistas materiais da megalomania humana. Não é isso que conta para o espírito. O que conta para ele são aquelas experiências que tocaram o íntimo do indivíduo, que abriram brechas para que a luz pudesse entrar. E muitas vezes são justamente as decepções, as amarguras, os tropeços que abrem brechas no ser humano para que a luz espiritual adentre. Para a maior parte das pessoas, a única forma de ainda tocá-las em algum sentido é por meio das decepções, por meio das crises, por meio das dificuldades, dos conflitos. Somente isso ainda sacode a maior parte das pessoas, que encontra-se engessada. Hoje as pessoas precisam levar uma pancada bem no meio da imensa tala de gesso que envolve o seu corpo, com a alma e o espírito lá dentro. Hoje, somente sacudidas ainda podem acordar o ser humano. E a maior parte das pessoas vê as sacudidas como algo negativo, como algo triste, como algo que deveria ser evitado. Sendo que não. No momento atual, na era do retorno, porque estamos aí na era do retorno, conforme inúmeras vezes eu falei em meus vídeos, a partir da obra Na Luz da Verdade de Abdrushim, agora a força da luz incide mais forte sobre a humanidade. Por isso, tudo está voltando. Por isso, os conflitos, o joio e o trigo estão sendo separados. A sociedade vive hoje cada vez mais uma fragmentação, um desajuste. E tudo isso faz parte do próprio processo para que as pessoas acordem. Para essa humanidade não será fácil acordar. E é por isso que tudo se tornará ainda mais difícil daqui por diante. 2023 não será melhor que 2022, na perspectiva da tranquilidade que as pessoas sonham. Antes da tranquilidade vir, as pessoas terão que passar pelas peneiras do destino. A humanidade será peneirada para que tudo seja separado e colocado no seu devido lugar. É diante desta situação e deste momento que estamos hoje. Então, 2022 foi um ano bom? Foi, apesar dos pesares, apesar dos escorregões, das quedas, das fraturas, das crises, dos momentos de frustração, de decepção. 2022 foi um ano positivo na perspectiva do crescimento espiritual, por mais doloroso que tenha sido. Por mais doloroso que tenha sido em inúmeros aspectos. Mas lembrem-se que a dor desperta, o sofrimento desperta. Claro, o ser humano precisa fazer a sua parte, não basta apenas sofrer. Mas se em meio à dor e o sofrimento o ser humano fizer a sua parte, ele estará indo adiante, estará chegando ao seu destino, ao seu rumo,
como um espírito encarnado aqui na matéria grosseira densa com a tarefa de acordar. E o sofrimento auxilia nisso, porque o sofrimento é constituído por pancadas que tiram o ser humano da zona de conforto, das comodidades. Então, 2022 foi sim um ano positivo, apesar da morosidade, do estresse, do cansaço. Achei um ano muito moroso, estagnado, um ano pesado, onde era difícil se movimentar. Mas certamente teve de ser assim, porque a humanidade não semeou algo melhor. Mas mesmo com essa semeadura e com esta colheita, é possível tirar aprendizados disso tudo, porque sempre há aprendizados. Sempre. Só não aprende quem não quer nesta vida. Só não aprende quem passa ano após ano dormindo, querendo uma vida tranquila e boa, de comodidades. Quem espera apenas comodidades está perdido. A hora agora é de acordar e aprender com tudo, com os bons momentos, com a tristeza, com a dor, porque este é o melhor momento para o desenvolvimento espiritual. Estamos certamente aí, diante dos momentos finais, do juízo final, essa purificação. Golpes tremendos ainda vão ser aplicados sobre a humanidade, e a hora para aprender é agora. Faz-se necessário estar vigilante, atento, para saber o que fazer em cada momento, porque quem não estiver atento sucumbirá certamente. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!